Bom dia, crianças! Tudo bem? Como é que vocês passaram de ontem para hoje? Deu para fazer as atividades e dar uma descansadinha, né? Então, muito bem. Então, vamos lá. Hoje é dia 22 de julho e a gente tem duas atividades avaliativas hoje, que é História e Geografia. Vamos lá. O primeiro recado é: para você fazer a atividade História, o bom é que você esteja com o livro do lado, porque tem que consultar algumas páginas para fazer, que vai ficar mais tranquilo. E a outra coisa é, não precisa me mandar as fotos das atividades essa semana, porque na sexta-feira vai levar e aí a tia vai corrigir tudo junto, tá bom? Muito bem. Ah, mas tia, eu tenho dúvida nessa questão. Não tem problema, gente. Tira a foto, me manda, a gente vai vendo qual é a dúvida e tentando resolver da melhor maneira. Como a gente sempre faz com os livros e com as tarefas da apostila mesmo, tá? Não precisa preocupar com isso, não. Então, vamos lá. Preenche o cabeçalho, como sempre, né? A data e o nome completo. E vamos lá. Atividade avaliativa de história. Leia as questões a seguir e assinale um X com um X a alternativa correta. Então vamos lá, faça a leitura da página 44 do livro e responda as questões 1 e 2. 1. De onde saiu a esquadra de Cabral? Portugal, Estados Unidos ou China? Número 2. Que fato ocorreu em 22 de abril de 1500? A chegada dos europeus nas terras do Brasil? Os índios foram embora para Portugal? Ou a chegada dos americanos no Brasil? Leia o texto e responda a questão número 3. Então vamos lá, acompanhe aí na folha. A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características: civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar são diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização sobre a outra. Ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista os indígenas. Então é aquela história que a gente já comentou bastante aqui. Os portugueses chegaram e começaram a mandar nos indígenas. Eles fizeram os indígenas de escravos deles. Então, sabendo disso, a número 3 pergunta assim, ó: colonização quer dizer expulsão dos estrangeiros, ocupação do território por outra nação ou exploração de riquezas? Muito bem, marcou X. Próxima questão. Próxima folha. Faça a leitura da página 68 do livro e responda a questão 4. A número 4 diz assim, vai ler lá a página 68 do livro e responder: qual o principal interesse dos reis da Europa? Navegação, ouros e pedras preciosas, livros. Marca um xizinho. Próxima questão. Leia o texto As Capitanias Hereditárias nas páginas 68 e 69 para responder as questões 5 e 6. Número 5. O que eram as capitanias hereditárias? Documentos sobre a chegada dos portugueses? Terras distribuídas aos nobres e às pessoas de confiança do rei? Ou uma capital do país? Número 6. Quem eram os donatários? Nome dado à pessoa que recebia um pedaço de terra do rei, os escravos, o próprio rei de Portugal. Fácil, né, gente? Isso aqui tá tranquila demais. Leia o texto e responda as questões 7, 8 e 9. Então acompanhe aí a leitura do texto. O pau-brasil é muito conhecido porque a sua exploração foi a primeira atividade econômica exercida pelos portugueses na América Portuguesa durante o século XVI. A exploração do pau-brasil foi muito intensa, principalmente em uma fase conhecida como o período pré-colonial, que se estendeu até meados de 1530. A exploração da madeira ocorria por meio de escambo com os indígenas. Gente, o escambo é a troca de mercadorias. Então, os portugueses davam objetos para os indígenas e os indígenas trabalhavam para eles. Então, eles faziam esse escambo com os indígenas. E em Portugal, eles faziam o escambo das mercadorias. Em troca de ou moedas ou de algum serviço ou de alguma coisa, fazia a troca. Então, o escambo é a troca, tá? De serviço ou de moedas, porque não tinha dinheiro de papel que nem existe hoje, né? Então a 7 diz assim: o que ocorreu com os indígenas após a chegada dos portugueses? Foram tratados como donos das terras? Foram escravizados? Ou foram expulsos do país? Número 8. Qual o nome da árvore encontrada no litoral que tinha grande valor? Pau-santo? Pau-brasil? Árvore litorânea? Escambué. Número 9. Escambué. Troca de mercadorias, viagens pagas, um tipo de madeira. Agora, faça a leitura da página 64 e responda. Número 10. Os portugueses se interessavam pelo comércio. Cite 3 especiarias que eram muito procuradas na época. Então, aqui você vai escrever 3 especiarias.
Tem um desenho lindo da Turma da Mônica pra vocês colorirem, ó. Adoram, né? Que eu sei que vocês adoram colorir. Então deixa bem bonito, por favor. Escolhi os desenhos com o maior carinho. Vamos lá, continuando. Agora, geografia. Então lá em geografia vai preencher o cabeçalho de novo, data e nome. E vamos lá. Outra coisa, geografia também. Já fica com o livro aí do lado, porque tem algumas questões que você pode ler e ir respondendo que fica mais fácil. Faça a leitura das páginas 61 e 62 do livro para responder as questões 1 e 2. Então vamos lá, número 1. O que são as cidades? É o conjunto geográfico que engloba pessoas, casas e atividades em geral? É o conjunto de casas? São aglomerados de pessoas? Número 2. Como as cidades são classificadas? Número de casas? Número de habitantes? Número de carros? Próxima. Faça a leitura do texto da página 80 para responder a questão 3. 3. Para que possamos ajustar mapas e representá-los de tamanho real, utilizamos a comunidade de medida, estatística, escala, metro. A gente falou dessa questão semana passada, semana retrasada, quando a gente fez o desenho da planta e que a gente estava vendo as medidas, né? Os mapas, na verdade. Tanto como o Google Maps, quanto os mapas para a gente estudar no livro. Então pensem nisso, que acho que vocês já conseguem responder lembrando dessa explicação. Número 4. A sigla IBGE, o que significa a sigla IBGE? Então você vai escrever, pode olhar na página 67 aqui do livro, tá? Escreve o que significa IBGE. Agora fala assim, ó, leia o texto a seguir e responda o que se pede. Os estados estão agrupados em 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. As 5 regiões são diferentes em número de estados, população, em tamanho, desenvolvimento e em aspectos naturais, como relevo e vegetação. Em tamanho, a região Norte é a maior, mas a menor em população. Em desenvolvimento, é a região Sudeste. A mais verde, com maior área de floresta, é a região Norte. E a mais acidentada, isso é, a mais montanhosa, é a região Sudeste. Então, a número 5 fala assim, quais são as 5 regiões do Brasil? Então, você coloca ali as 5 regiões. Lê o texto que já consegue responder, gente. Número 6, por qual motivo a região Norte é a mais verde? Escreve lá. Resposta pessoal essa aqui também, mas pode olhar no texto e responder conforme o texto. 7. Pinte no mapa a região Centro-Oeste. Agora, observando o mapa ainda você vai responder. 8. Quais os estados fazem parte da região Sul? 9. Qual estado é representado pela sigla MG? E 10. Cite um prato típico da culinária e uma lenda do Centro-Oeste. Resposta pessoal, né, gente? Muito bem. Então, geografia terminamos também. Então é isso, gente. Hoje vocês têm que ter junto sempre o livro de História e Geografia para que vocês consigam responder e resolver as questões das atividades avaliativas dos 2 conteúdos das 2 disciplinas. E qualquer dúvida, volto a falar. Eu sempre falo no final do vídeo, né? Tinha que falar no começo, mas eu já falei. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, manda uma mensagem, a gente vai respondendo. Novamente, não precisa mandar foto das atividades dessa semana, tá bom? Então hoje era isso, História e Geografia estamos concluídos. Um beijo grande para vocês, até amanhã.